número 7. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 7. Apenas o versículo 37. Em seguida o capítulo 8 e apenas 2 versículos. João, capítulo 7, versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. No capítulo 8, vamos ler apenas 3 versículos, o 6, o 7 e o 8. Vamos ler para ganharmos tempo, é bem pertinho, do 8 para o 7. Capítulo 8, versículo 6, que diz: e isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como que insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O 8, todos juntos, a igreja. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, e você diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom é quando a gente escuta o nosso pastor, é verdade. Mas essa responsabilidade foi me confiada, eu não posso voltar atrás. Amém? Eu quero trazer uma palavra para a igreja em ligeiro tempo. Glória a Deus. Essa mensagem, igreja, Jesus é bom. aleluia. Jesus, ele não veio pelos coitadinhos. Jesus, ele veio pelos pecadores. Se todas as vezes eu e você vamos enquadrar nessa roda, Glória a Deus. se eu e você todas as vezes nos sentimos coitadinhos, eu e você nunca vai ver o que Jesus realmente é. E o que ele é, meu presbítero? Ele é o Salvador. E o Salvador salva pessoas. Amém? Então, de princípio, essa mensagem não é para você que se sente coitadinho, coitadinha, perseguido, perseguida. Não. Essa mensagem é para aquelas pessoas pecadoras que necessitam cada vez mais da misericórdia do Senhor em suas vidas. Glória a Deus. Eu quero partir de um princípio, e o tema, se eu fosse dar um tema a essa pregação, eu daria: não foi no chão, foi na cruz. Oh, glória. Não foi no chão. Aleluia. Crescemos e escutamos palavras ministradas por alguns ministros, na qual, pelas suas interpretações, eles dizem que Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher no chão. Mas nessa noite você vai ver que não foi no chão. Quando lemos o capítulo 7, o versículo 37, que a Bíblia diz: no último dia, o grande dia da festa. Glória a Jesus. A pergunta é: que festa é essa, pastor? Se você ler Levíticos, capítulo 23, você vai ver 7 festas. Quantas festas? 7. A última festa das 7 se chama Festa dos Tabernáculos. É a última, é a 7. Então, quando João, capítulo 7, verso 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa. Que festa? A festa dos tabernáculos. Foi a última festa das 7. E nessa festa, é interessante dizer que nesse dia os judeus, os sacerdotes, ele pegava seus vasos de ouro e ia até o tanque de Siloé, e lá enchia, aleluia, os seus vasos com aquelas águas que brotavam, ou seja, águas vivas. Isso aqui é um contexto. Com esse contexto você vai ver o que Jesus estava escrevendo naquela terra. E o sacerdote, ele enche os seus vasos e eles derramam os seus vasos
no grande altar, simbolizando o grande milagre do Senhor de dar água da rocha no deserto. Então, o último dia da festa, o grande dia, os sacerdotes, eles faziam isso. E é por isso que Jesus aqui diz, no capítulo 7, o verso 37, se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Era Jesus dizendo naquele momento que não era fonte, não era poço algum, mas sim a sua presença. E aqui eu quero compartilhar com a igreja que quando Jesus disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba, ele causa, meu pastor e irmãos de púlpito, ele consegue deixar aqueles judeus irritados, porque Jesus, ao pronunciar isso, estava se identificando como Deus. E a Bíblia vai dizer que tentaram prender Jesus, persegui-lo, mas não conseguindo. A Bíblia diz que cada um foi para a sua casa. E o interessante, eu quero que você preste bastante atenção, porque você pode perder a bênção se você perder a sua atenção. E eu quero te pedir que não tire a minha atenção também. Amém? Depois do grande dia da festa, depois das 7 festas, existia um dia chamado 8º dia da congregação solene. Que dia é esse? Era o dia na qual os escribas e os fariseus, eles se vangloriavam de suas, posso dizer assim, sabedoria, entre aspas. Eles se gloriavam pelo seu conhecimento da Torá. Era o 8º dia da Assembleia Solene. E nesse dia, eu quero trazer você para dentro dessa história. E nesse dia, no 8º dia, aparece a cena da mulher adúltera. Aleluia, glória a Deus. E nesse dia, eles foram envergonhados. Você me entende? Diga amém. Graças a Deus. Ou seja, eles estavam celebrando algo, meu pastor, que para eles era de total pompa, vamos dizer assim. Porque eles se vangloriavam, meu irmão Adriano. Eu sei a Torá de cor salteado. E esse texto, se a gente examinar o contexto, a gente vai ver que quando aqueles sábios, os escribas e fariseus queriam colocar Jesus, posso dizer assim, uma enrascada, eles mesmos é que caíram nela. No capítulo 8 a Bíblia diz que Jesus entretanto foi para o templo. A Bíblia diz que ele foi para o templo. Em contrapartida, o versículo de número 48 do capítulo 7 da Bíblia diz: e alguns dentre aqueles que queriam prendê-lo, pôs-se a mão. E o 53 que diz: e cada um foi para a sua casa. Ou seja, depois que Jesus disse que ele era a fonte, era Jesus dizendo: olha, não é água de poço nenhum, sou eu que tenho a água da vida para vocês. Depois que Deus, Jesus, inquietou aqueles homens, aí a Bíblia diz que aparece aqui Nicodemos. Nicodemos é aquele tipo de crente, minha irmã Cícera, que Deus coloca em lugares improváveis. A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, no capítulo 50 do verso 7, Nicodemos, um deles, antes foram até com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Nicodemos aqui interfere. Aquele grupo que iria prender Jesus, aí Nicodemos diz: por acaso a gente pode prender alguém se antes ouvir ele? Aí o texto diz que cada um foi para a sua casa e Jesus voltou para o templo. E veja aí na tua Bíblia o verso 8. A Bíblia diz que ele, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz: de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo foi ter com ele. E a Bíblia diz que assentando-se ele estava onde? Assentado. Assentando-se ele. Era Jesus, igreja, em pleno culto de doutrina. Jesus aqui estava doutrinando,
aleluia, seus seguidores. Estava falando palavra de vida, palavra de renovo, mas Jesus está sentado. Quando lemos lá em aleluia, glória a Deus, Êxodo capítulo 33, no verso 20, Davi disse que nenhum homem podia ver Deus. Deus diz a Moisés: olha, Moisés, nenhum homem pode me ver e ficar vivo. Mas como assim? Se Jesus estava sentado, estava ensinando, o que é que eles estavam vendo? Eles estavam vendo Deus. Porque João capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz que, aleluia, ninguém viu a Deus, mas o Deus que está no seio do Pai, este o revelou. É por isso que Jacó diz: pastor, eu vi o Senhor face a face. É verdade, ele estava vendo Jesus face a face. Esqueci de falar, mas anotei e agora me lembrei. O primeiro louvor que a comissão louvou, o refrão dizia assim: era a mão de Deus. Nosso irmão Samuel passou por aqui e na música o refrão dizia: ajuda-me com um braço forte. Se você, quando entra na igreja, presta atenção no culto, você consegue entender, aleluia, os mistérios de Deus que tem para nos falar. E o louvor, a palavra dizia: era a mão de Deus. E no outro, ajuda-me com um braço forte. E isso tem tudo a ver com essa mensagem. Então Jesus agora está sentado, escute só, doutrinando seus seguidores. E o versículo 3, a Bíblia diz que os escribas e fariseus agora trazem uma mulher na presença de Jesus e diz: olha, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos... aleluia. E na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? Tem pessoas que ela nos trai até a presença de Jesus sem mesmo saber. Aquela irmã que diz: bora fazer uma visita, e você vai. Muitas das vezes aleluia, uma pessoa usada por Deus para te levar até onde o Senhor está. Aqueles escribas e fariseus não sabiam, mas estava sendo um canal de Deus na vida dessa mulher. Ei, Deus vai usar pessoas improváveis para ser um canal de bênção na tua vida. Aleluia. Aquela pessoa que você menos acredita, que você desacredita, aí Deus diz: eu vou usar ela, mesmo se você não acredita nela, mas ela vai ser um canal de bênção na tua vida. De que forma, meu presbítero? Sabe como? Ela vai ser um canal de bênção para te abençoar com a sandália. Aleluia. Ela vai ser bênção para o canal. Aleluia. Às vezes você não tem um calçado, não tem uma veste, Deus vai usar alguém para suprir as tuas necessidades. E quando ele diz aqui, olha, e na lei nos manda Moisés, olhe para cá. Quando ele diz, pastor, quando eles dizem, e na lei nos manda Moisés, sabe que lei é essa? É Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 23 e 24, que diz que tanto o homem quanto a mulher, olhe, escute isso aqui, tanto o homem quanto a mulher, os dois, deveriam estar prestes para ser apedrejado. E ele estava com tanta sede de acusar Jesus que esqueceram uma falha no processo. Cadê o homem aqui, meu presbítero? Deus é grande. Olha. Aleluia, glória a Deus. Eles aqui estavam na sua pompa, posso dizer assim, no seu degrau mais elevado, sábios, porque eles sabiam que na lei de Moisés dizia que era para ser apedrejada a mulher, é verdade, mas cadê o homem? Porque na lei de Deuteronômio disse que era para estar os dois, o homem e a mulher. E a Bíblia diz, igreja, que quando ele diz assim, olha, tu pois, o que dizes? Sabe o que ele quer fazer? Eles queriam fazer aqui com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele queria acusar o juiz eterno. Como é que você consegue acusar um juiz eterno? Se Jesus dissesse assim, essa mulher está absolvida,
Não tem condenação, está livre, está absolvida. Aí eles diziam, na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Aí eles iam indagar Jesus. Se Jesus dissesse, está condenada, Jesus entrava em uma enrascada, sabe por quê? Porque só Roma tinha tal autoridade para condenar alguém. Aleluia. Aleluia. Jesus aqui está no mesmo lugar, lembra? Sentado. Não se esqueça desse detalhe, ele está sentado. E quando ele está sentado, a Bíblia diz que trouxeram aquela mulher e disse, olha, essa mulher foi apanhada em ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus sentado está? Sentado estava. Ele ficou sentado. Porque mesmo ele sentado, nada escapa do seu controle. A Bíblia diz que os escribas e fariseus, eles trouxeram aquela mulher para o meio. Para onde? Isso aqui é um detalhe. Muitos irmãos aqui nessa noite me escutam, é verdade, mas pouco vai entender o que eu vou falar. Quando a Bíblia diz, pastor, que eles levaram ela para o meio, significa que eu e você temos sempre que estar no centro da vontade de Deus. Vou sair daquela igreja porque tem muito problema, vou para outra. Na outra que vai ter, a gente se esquece sempre ficar no centro. Qual o centro? Da vontade de Deus. Eu só se esquece, presbítero, eu aqui me esqueço. Eu aqui me esqueço de ficar às vezes no centro da vontade de Deus. Mas bora caminhar. E o interessante aqui, igreja, é que Jesus está sentado e aqueles acusadores agora levam aquela mulher com o intuito de acusá-lo. O texto diz, a Bíblia vai dizer que isto diziam eles, tentando do que o acusar. Ou acusar, não há acusar. Eles queriam acusar Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora se inclina, ele está sentado, como o nosso pastor está aqui. Ele simplesmente se inclina e começa a escrever algo. Lembra? Era a mão de Deus, e vai ser sempre assim, lembra? Jesus está escrevendo algo. Ô meu irmão, mas é uma nova história para aquela mulher? Não. Não, não. A Bíblia diz que Jesus agora se inclina e está escrevendo. Observe. Capítulo 6, ele agora está escrevendo. Aí o capítulo 7 diz, e tornando-se, capítulo 7 diz, como insistisse na pergunta. Aí Jesus agora se ergue e diz, em verdade vos digo que aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que é interessante quando a gente lê a Bíblia? É a gente saber a cultura daquela época. Porque segundo a cultura daquela época, pastor, a primeira pessoa que atirasse a pedra naquela pessoa que estava sendo julgada, e mais na frente descobrisse que aquela pessoa que foi morta pela pedra da primeira pessoa, porque a primeira fazia com que as outras também jogassem. Você me entende? E a cultura daquela época dizia, se aquela pessoa que morrer, ela morrer inocente, então o primeiro que atirar a pedra, o presbítero Fernando, vai morrer da mesma forma. Aí Jesus diz, olha, vocês trouxeram ela aqui, é verdade. Ela foi pega em ato de adultério, é verdade. Mas aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que eles não atiraram? Porque eles sabiam, era uma acusação aqui. Eles sabiam, se for descoberto, que aquela mulher que foi morta, ela foi morta inocente. Então o primeiro que tirar a pedra tinha que morrer da mesma forma. Aí Jesus sentado estava. Ele estava escrevendo, como trouxeram. Aí acusaram a mulher, ele se ergue, diz essas palavras. Aí o texto diz, e agora eu te pergunto. O capítulo 8, o verso 8 diz, e tornando-se a inclinar, aleluia,
escrevia no chão. Duas vezes nesse texto, Jesus se inclina e escreve no chão. A pergunta é: o que é que ele está escrevendo no chão? O que está tocando a terra, igreja, não é qualquer dedo, é o dedo de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesus, com a sua própria boca, ele disse que expulsou demônios pelo dedo de Deus. O dedo de Deus está tomando providência na vida de crente que está nesse lugar. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, e eu encafifado, que danados Jesus estava escrevendo no chão. É a segunda vez que o texto diz que ele se inclinou e escrevia no chão. Quando olhamos para a história, percebemos que o dedo de Deus escreveu as tábuas, os mandamentos. E quando vamos mais adiante, percebemos que, por causa do rei Belsazar e das suas insanidades, um dedo escrevia na parede: Mene, 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 tekel, passi. Pesado foste e achado em falta na balança. Se a Bíblia, meu pastor, ela nos revela que esses três fatos, Moisés recebeu a tábua, a gente sabe que foram os 10 mandamentos. O que o dedo escreveu, a gente sabe que foi uma acusação. E você acha que a Bíblia vai deixar eu e você se perguntando o que Jesus estava escrevendo no chão? Eu quero chamar a tua atenção. Jesus agora se inclina, e a Bíblia diz que, tornando-se ele, continuou. Ou seja, era algo grande, irmão Cícero, que ele estava escrevendo, era algo comprido. Não era só uma historinha pequena, não, era algo longo. Glória a Deus. Mas eu confesso para os irmãos que eu cresci, e até um certo tempo eu acreditava que era uma nova história para aquela mulher. É errado, meu irmão, dizer isso? Não, não é errado. Mas o que estava sendo escrito aqui, sabe o que era? Era o cumprimento de uma profecia, meu pastor Josivaldo. Você quer tirar dúvida? Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, versículo 13. Olha o que Jesus estava escrevendo no chão. Lembra da introdução? Jesus disse: eu sou. Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aí Jeremias capítulo 17, verso 13, a Bíblia diz: todos aqueles que te deixaram serão envergonhados, e os que se afastam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí eu te pergunto: quem foi aqui que saiu envergonhado nessa história toda? Quem aqui abandonou os preceitos do Senhor? Os escribas e fariseus. Jesus, ele estava escrevendo os nomes dos escribas e fariseus que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Glória a Deus. Mas a pergunta é: onde foi, meu irmão, que Jesus escreveu uma nova história para essa mulher? A Bíblia diz, ela diz da minha vida, também diz da sua vida. O verso 8, Jesus agora se inclina e escreve no chão, e sabemos agora o que ele escreveu, porque Jeremias capítulo 17, verso 13, ele vai dizer que era o nome daquelas pessoas que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas a Bíblia diz: ouvindo eles esta resposta. Que resposta? Lembra que Jesus disse: se algum dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E saíram. A Bíblia diz que, ouvindo ele essa resposta, igreja, eles foram acusados um por um. Eles foram acusados pela sua própria consciência, meu pastor. E a Bíblia diz que saíram um por um, a começar do mais velho pelo outro. Aí o texto diz: ficando só Jesus e a mulher no meio. Os escribas e fariseus levaram a mulher para o meio, e no meio ela estava, no meio ela ficou. Porque quando eu e você está
no meio, no centro da presença do Senhor. Grandes livramentos o Senhor tem para minha e para a tua vida. Nada aconteceu a essa mulher porque ela estava onde eu e você deve estar. Aonde? No centro, no meio da vontade de Deus. A Bíblia diz que foram envergonhados. E o texto vai dizer que ela estava no meio. Mas a pergunta é: aonde foi que Jesus escreveu o nome dessa mulher? Se eu já escutei todas as vezes, meu irmão, alguém dizer que era no chão, você acha que Jesus vai escrever uma nova história para alguém no chão? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor, igreja. Porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Não foi na terra que Jesus escreveu o nome dessa mulher. Foi na cruz. Foi na cruz que ele escreveu o nome dessa mulher, o meu e o teu nome. Me prove, meu irmão, que foi na cruz. Isaías capítulo 49, versículo 16. Aí Deus usa o profeta Jeremias e ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei. Aleluia, glória a Deus. E a palavra cravei em hebraico é shak. E shak quer dizer escrevi nas palmas da minha mão. Aleluia, glória a Deus. Eu te escrevi. Foi nas palmas da mão de Deus. Eita, Jesus. Que Jesus escreveu uma nova história para mim, para aquela mulher pecadora, para você. É por isso que João capítulo 20, o verso 27, sempre tem um Tomé, mas Tomé, ele só acredita quando vê. Aí João capítulo 20, verso 27, Jesus diz: tá bom, Tomé, tu só acredita se vê. Vem cá, Tomé, e põe o dedo nas minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você pode até não estar agendado no celular do pastor. Você pode até não ser um contato de alguém muito forte, de alguém muito eloquente. Seu nome pode até não estar em cartazes de panfleto, mas eu quero te dizer, igreja do Senhor, o teu nome está no melhor lugar onde poderia estar. Está cravado. Aleluia. Está cravado. Foi cravado, meu irmão Adriano, nas mãos do Senhor. Amém? Que nosso bom Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, venha dar sempre capacidade a cada um de nós, misericórdia, graça, livramento em nossas famílias. Porque é verdade seja dita que o nome que está sobre todo o nome é Jesus. Mas alguém pode olhar para mim e para você e dizer assim: mas e o teu nome está onde? Aleluia. Aí você diz a ela, Isaías 46, está onde sempre esteve, cravado, escrito na palma das mãos do Senhor. Quando o homem pensa que tem muita sabedoria e eloquência, os escribas e fariseus eram diferenciados. Os escribas, igreja, já estou concluindo, ele lia o texto e interpretava. Ele sabia ler o Êxodo, o Gênesis e dizer a você o que aquela mensagem queria dizer. Era pessoa muito influída. Aí eles estavam querendo indagar o dono da verdade, o juiz dos juízes. Mas enquanto ele estava ali para acusar Jesus, Jesus diz: eu acho que vocês estão esquecendo de alguma coisa. Vocês não leram Isaías ainda não. Foi Jesus que começa a escrever no chão, meu pastor, o nome de um
por um daquelas pessoas que acusaram aquela mulher. E não foram a pedras, já estou concluindo, que atingiram aquela mulher. Não. O que atingiu aquela mulher, igreja, foi a graça de Jesus. Nessa noite, eu profetizo para a tua vida, quando você sair dessa porta, calúnia, praga, me disse, nada disso vai te atingir, porque, aleluia, o que vai te atingir é a graça do Senhor. A tua família está blindada por essa graça, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que palavra gloriosa, né? Vamos ouvir mais uma vez nosso pastor Frank adorando ao Senhor. Sei que essa palavra é verdadeira.